Em uma época marcada pela proibição e pelo crime, um nome se destacou nas sombras de Chicago: Al Capone. Conhecido como o verdadeiro Scarface, sua vida é um misto de glamour, violência e astúcia. Prepare-se para uma jornada fascinante pela história de um dos gangsters mais icônicos da América. I came to Chicago with $40 in my pocket. My son is now 12. I'm still married and I love my wife dearly. We had to make a living. I was younger than I am now and thought I needed more. I didn't believe in prohibiting people from getting the things they wanted. I thought prohibition was an unjust law, and I still do. Alphonse Gabriel Capone nasceu em 17 de janeiro de 1899 em Brooklyn, Nova York. Ele cresceu em uma família de imigrantes italianos com pais trabalhadores e um lar abarrotado de irmãos e irmãs, totalizando 9 filhos. Era uma época de luta pela sobrevivência, especialmente para os imigrantes que tentavam encontrar seu lugar na nova terra. O pai de Al, Gabriele Capone, trabalhava como barbeiro, enquanto sua mãe, Teresa Raiola, era costureira. A vida não era fácil, mas a forte ligação familiar mantinha todos unidos. Al demonstrava inteligência e habilidade nas primeiras séries escolares, mas o rigor católico escolar não combinava com sua personalidade inquieta. Aos 14 anos, seu temperamento explosivo culminou quando ele foi expulso da escola por agredir uma professora. Sem academia para distraí-lo e com poucas oportunidades em casa, Capone foi atraído pelo glamour e a fraternidade das gangues de rua. Brooklyn estava cheio de pequenos grupos criminosos, incluindo os 40 Thieves Juniors e os Brooklyn Rippers. Através deles, Al aprendeu o básico da vida criminal: roubos, furtos e, eventualmente, atividades mais graves. Se as matérias na escola fossem especialização em furtos, técnicas avançadas de ameaça, provavelmente Capone tiraria 10 em tudo. Para Capone, o mundo do crime oferecia um caminho mais vantajoso do que qualquer emprego formal. Com a habilidade de se impor, ele rapidamente encontrou seu lugar nas gangues e foi se destacando em atividades como contrabando e extorsão local. Esses primeiros anos foram cruciais para moldar suas habilidades e sua mentalidade, características que ele levaria consigo para Chicago. Em 1919, Capone se mudou para Chicago a convite de Johnny Torrio, um conhecido chefão do crime e mentor. Torrio viu em Al um potencial que poucos reconheceriam na época. Chicago oferecia oportunidades únicas, especialmente com a proibição em plena vigência, tornando a cidade o centro do lucrativo negócio de contrabando de bebidas alcoólicas. Torrio já operava milhares de bares clandestinos e Capone rapidamente subiu nas fileiras, mostrando-se não só capaz, mas extremamente esperto e desapegado da moralidade. Al Capone tinha um controle implacável sobre o tráfico de bebidas alcoólicas. Armado com violência, corrupção e uma rede de informantes, ele transformou a tarefa hercúlea de manter a ordem em algo rotineiro. Além disso, Capone era um mestre em tornar sua imagem pública charmosa, vestia-se com elegância, frequentava locais sofisticados e, mesmo durante a era da depressão, fazia doações generosas para ações de caridade. Essas ações lhe renderam uma reputação de Robin Hood moderno. Ele ajudava os pobres e necessitados, mas nunca deixava a violência muito distante quando era necessária para consolidar o poder. O rápido crescimento do Império de Capone não ficou despercebido por seus rivais. Uma das maiores ameaças era George Bugs Moran, líder da gangue do norte de Chicago. As tensões entre as duas facções geraram uma série de confrontos sangrentos que solidificaram ainda mais a lendária brutalidade dessa era. A situação culminou no massacre do dia de São Valentim, em 14 de fevereiro de 1929, quando Capone orquestrou um ataque brutal contra a gangue de Moran, resultando na execução de 7 de seus homens em plena luz do dia. A ideia era eliminar Moran e sua gangue da cena, aumentando o controle de Capone sobre o mercado de bebidas alcoólicas ilícitas. No entanto, Moran escapou por um triz e a repercussão pública do evento foi catastrófica. O massacre do dia de São Valentim não só marcou um ponto alto na violência das gangues, mas também fez a imagem pública de Capone desmoronar. Se antes ele era visto por alguns como um protetor, agora era o impiedoso chefe do crime cuja ausência de escrúpulos conhecia poucas fronteiras. Este evento trouxe uma atenção indesejada e aumentou a pressão sobre as autoridades para colocar fim ao império de Capone.
As autoridades finalmente encontraram uma maneira de prender Capone e, ironicamente, não foi por seus crimes violentos, mas por evasão fiscal. O agente do Tesouro Elliot Ness e sua equipe de Os Intocáveis fizeram um trabalho minucioso, coletando provas de sonegação de imposto de renda. Apesar das melhores tentativas de suborno de Capone, as testemunhas já não cederiam. Em 1931, Capone foi condenado a 11 anos de prisão. Embora o julgamento fosse principalmente por sonegação de impostos, ele simbolizava a capacidade do governo de atingir, inclusive, um dos homens mais notórios da época. Capone foi primeiro para a Penitenciária Federal de Atlanta, mas logo foi transferido para a temida prisão de Alcatraz, situada na desolada ilha na Baía de São Francisco, após suspeitas de que ele ainda mantinha poder e conexões na prisão inicial. Durante seu tempo em Alcatraz, a poderosa figura de Capone começou a desmoronar. Sofrendo de sífilis não tratada, sua saúde rapidamente deteriorou-se, tanto física quanto mentalmente. Muitas vezes ele sofreu surtos psicóticos por conta da doença que avançava sem tratamento adequado. O poderoso gangster de Chicago foi reduzido a uma figura frágil e mal compreendida até pelos próprios guardas da prisão. Al Capone morreu em 25 de janeiro de 1947 na sua casa na Flórida, mas o legado que deixou continua vivo. Ele se tornou um símbolo do crime organizado e da era da proibição, um período de extremos onde a tolerância mínima levava à indulgência máxima. Alguns veem Capone como um anti-herói, alguém que se rebelou contra a lei de formas blasés ou tragicômicas. Para outros, ele será sempre o vilão impiedoso, cujo reinado de terror marcou uma cidade para sempre. O impacto é ainda mais sentido no campo da cultura pop. Filmes, séries, livros e até jogos exploram variadas parcelas da vida de Capone. My name is Thomas Shelby. And today, I'm gonna kill a man. I want you to see this as me introducing myself to you. Understand? I'm looking for Thomas Shelby. I would do things that would shame the devil. Shelby is a worm. And nothing will get in my way. Right away! Ça va? I'm on it. Muitas vezes romantizando suas façanhas como um poderoso gangster de Chicago. Ele tornou-se um verdadeiro ícone cultural, visto como um personagem que desafiou o sistema e se transformou em lenda. A cada nova representação, a lenda cresce e o debate sobre sua moralidade continua. Afinal, o que você pensa sobre Al Capone? Deixe sua opinião nos comentários. Herói, vilão ou uma complexa mescla de ambos? O legado de Al Capone vai muito além dos crimes e da violência. Filmes clássicos como Os Intocáveis e séries como Boardwalk Empire exploram diferentes facetas de sua vida. Essa era de excitação fora da lei e protestos infames inspiraram e seguiram reimaginando cada gênese, cada palavra. Histórias sobre Capone continuamente atraem audiência devido à combinação de seu carisma pessoal, a era instável em que viveu, e sua habilidade em manipular tanto o sistema quanto a opinião pública. Ele se tornou um símbolo duradouro da luta contra a autoridade e da ambiguidade moral. Sua figura permanece como uma constante lembrança do poder e perigo embutidos no crime organizado. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de Al Capone. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes sobre o passado. E aí, qual a próxima história que você gostaria de ver por aqui? Deixe nos comentários. Até a próxima!